Em Isaías capítulo 49, o Senhor Deus fala sobre o privilégio que é servi-lo. Muitas vezes nós achamos que o servir a Deus, o santificar a nós mesmos, uma vida de santificação e renúncia, é uma grande perda de tempo. Asaf, ele sentiu isso e diz, olha, eu tenho me consagrado a Deus, eu tenho aberto mão de uma série de coisas, mas o ímpio que não está nem aí para Deus vive uma vida melhor do que eu e não precisa de santificação. E aqui em Isaías capítulo 49, o Senhor Deus vai nos mostrar porque é um privilégio servi-lo. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar muito ao seu coração e edificar sua vida. Lembrando que se você está chegando agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Se você puder, deixe agora. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. É uma forma de você me ajudar a pregar o Evangelho. Você pode também se tornar membro para ter acesso a conteúdo e gravações exclusivas. E se você quiser ficar mais próximo, é só me seguir lá no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 49, a partir do versículo 1, está escrito assim: Escutem-me, vocês, ilhas, ouçam, vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Sempre que eu li esse texto antes, eu achava que o Senhor Deus estava falando de Isaías, ou na verdade Isaías estava falando dele mesmo. Mas aqui, meus irmãos, é uma referência ao Messias, isso mesmo. E como nós sabemos disso? Por causa dessa expressão aqui: escutem-me, vocês, ilhas, ouçam, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, fez menção do meu nome. É uma profecia relacionada ao Messias. Ele diz, ele fez de mim uma boca, uma espada afiada. Nós, quando lemos em Apocalipse, lá no capítulo 19, nós vemos que o Senhor Jesus, ele derrota os inimigos com a espada que sai da sua boca. O Senhor Jesus, vencedor, mais que vencedor, derrota os seus inimigos com a palavra que sai da sua boca. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava, como se Jesus fosse a arma secreta de Deus. É o que ninguém jamais imaginava que fosse ser feito, mas ele pegou a salvação da sua própria destra, o seu filho amado. Versículo 3, ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Em muitas partes, se faz confusão de que não seja o Messias, exatamente porque ele diz aqui, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Como se fosse uma referência à nação de Israel, mas não é. O que o Senhor Deus está enfatizando aqui é a promessa que há sobre o seu povo. E se você lembrar, quando Jacó abençoa os seus filhos, quando ele chega para abençoar Judá, ele diz, Judá, você é como um leão forte, um leão vigoroso. E hoje nós entendemos pela promessa que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, essa expressão aqui, essa referência a Israel, não é o fato de ser Israel a nação, mas de ser Israel, o Messias, como o representante do Israel prometido. Versículo 4. Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Se você lembrar, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o Senhor Jesus em tudo foi tentado. E o Senhor Jesus, ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. E no Getsêmani, o Senhor Jesus, ele é tentado a abandonar a missão. Ele pede ao Pai, Pai, passa de mim esse cálice. Ele ora assim ao Senhor 3 vezes. Por fim, ele diz, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, esse tenho me afadigado sem propósito, revela que em algum momento, o Senhor Jesus, ele sofreu no seu íntimo ao ver
a incredulidade das nações. E se você lembrar, o Senhor Jesus, ele sofria muito por causa da incredulidade das pessoas que lhe ouviam. Em Nazaré, Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Então, em vários momentos, Jesus sofre por causa da nossa incredulidade. Daí a profecia de Isaías: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. O texto continua e ainda no versículo 5, veja como ele conclui: contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Isso expressa muito bem exatamente a oração que Jesus faz no Getsemane. Contudo, todavia, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus entende que a recompensa dele vem do seu Pai. Jesus entende que a recompensa dele está no Senhor nosso Deus. E como isso nos ensina? Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes nós podemos ser tentados a pensar da mesma forma. Nós estamos servindo a Deus, que nós estamos trabalhando, que nós temos fé nele, mas isso é tudo em vão, não faz sentido. Eu não sei se você já foi tentado nessa área ou tentada na área do desânimo espiritual, de desistir de crer, e as coisas de repente não estarem mais fazendo sentido para a sua vida e você não conseguir administrar direito essa situação. Perceba nesse texto, ser tentado nessa área é de certa forma normal, porque nós somos seres humanos caídos. Mas a nossa atitude deve ser essa: contudo, ainda que eu não veja, ainda que eu não consiga enxergar, a minha recompensa está com o meu Deus. A minha confiança está nele. Em algum momento a resposta virá, em algum momento isso vai fazer sentido, em algum momento ele vai falar ao meu coração. Entende? Versículo 6. Veja a palavra de Deus. Veja o que ele responde. Para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei? Esse versículo deixa claro que essa é uma profecia relacionada ao Messias, porque é por meio dele que Israel será restaurado, e não apenas Israel, mas também todas as nações. E ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo e restaurar as tribos de Jacó? Percebam, meus irmãos, que nós temos o privilégio de servir ao Senhor. Somos instrumentos de restauração. É um privilégio servi-lo. Para nós deve ser um privilégio. Poderia ser qualquer outra pessoa. O Senhor Deus poderia ter falado ao coração do seu vizinho, da pessoa da sua família que não crê nele. O Senhor Jesus poderia ter alcançado qualquer outra pessoa, mas ele alcançou você. Olha isso, olha que privilégio. Jesus alcançou você para colocar o seu nome no livro da vida. Poderia ser sua irmã, poderia ser seu pai, sua mãe, seu tio. Poderia ser uma série de pessoas melhores do que você, mas Deus escolheu você. E muitas vezes nós menosprezamos essa escolha. Nós ficamos entediados, nós ficamos cansados, nós achamos que é muito chato servir a Jesus. Mas ele diz: olha, coisa pequena demais para você ser meu servo? Não deveria ser. Eu chamei você como um instrumento de restauração. No caso do Messias, ele foi chamado para restaurar todas as nações. E ele diz: também farei de você luz para os gentios, para que você leve minha salvação até os confins da terra. Então a missão do Messias era restaurar não apenas Israel, mas todas as nações. Nós, enquanto igreja, somos chamados para participar com o Senhor Jesus dessa restauração, de anunciar as boas novas do Evangelho. Isso parece pouco para você? Você é embaixador, embaixadora do Rei aqui na terra. Nós representamos Jesus, meus irmãos. Isso não é coisa pouca não, isso é muita coisa. Versículo 7. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pelas nações, ao servo dos governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel
que o escolheu. Embora o Messias, ele inicialmente não tenha sido reverenciado por aqueles que o receberam, mas a promessa acerca dele é: reis se levantarão, líderes o verão e se encurvarão. Quando isso acontecerá de forma definitiva, meus irmãos? No fim dos tempos, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Por que isso vai acontecer? Porque Deus o escolheu. Porque o Senhor Deus o escolheu para esse fim. Porque é importante termos isso em mente, porque nós temos visto que todas as profecias que Isaías tem feito, elas já se cumpriram na história. E as profecias que ele fez com relação ao fim também vão se cumprir. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus será exaltado a posição de glória em toda a terra, nós, seus servos, a sua igreja, reinaremos com ele. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz: se padecermos com ele também reinaremos. Então, suporte as aflições dessa vida, suporte as tentações com relação à fé, permaneça firme em Cristo, porque em breve o Senhor Jesus vai anunciar seu nome e você vai ser recebido ou recebida com um bem-vindo, com um bem-vinda à presença de Deus. Amém?